Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Coloquei para vocês uma foto do Sergei Lavrov, porque já vamos falar a respeito dele, ou vamos inseri-lo nessa discussão aqui. O fato é que a mídia corporativa dos Estados Unidos nos últimos dias, não só a mídia corporativa, como a mídia alternativa também tem repercutido essas matérias que vieram da mídia corporativa, tem repercutido o fato de que figuras importantes da política russa encontraram-se para conversar com figuras importantes da política dos Estados Unidos e que alguma coisa aí foi discutida a respeito da Ucrânia. Como trata-se da mídia corporativa, a gente precisa tomar muito cuidado a respeito do fato de por que essa matéria veio agora, se essa matéria veio agora à tona, se essa matéria é verdadeira ou não, se ela é verdadeira, por que trouxeram agora, se mentiram sobre o caso, por que mentiram. Claro, todo material que cai na nossa mão, todo material informativo, toda notícia que aparece precisa ser lida com todo cuidado, todo artigo que lemos precisa ser lido com cuidado. Mas como trata-se da mídia corporativa, que são os especialistas em mentira, a gente tem que tomar cuidado e meio. Até porque a mídia corporativa nunca publica nada à toa. Se ela publica, é com aval de setores poderosos. O que a gente tem que refletir é por que setores poderosos estariam veiculando esse tipo de informação ou estariam interessados em veicular esse tipo de informação agora, seja ela verdadeira ou não. Por isso que eu sempre coloco aqui, teriam se encontrado, o encontro teria acontecido, o objetivo teria sido esse, porque a gente sempre tem que investigar e suspeitar. Eu vou trazer aqui algumas impressões da minha parte, vocês também vão refletir aí com as impressões de vocês. Quem quiser comentar a respeito das conclusões que chegou, fique à vontade aí nos comentários, mas o fato é que é sempre importante questionar a fonte da informação e por que essas fontes estariam agora falando sobre isso. Trago ali o seguinte título para vocês na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. Setor Yankee, ou setor estadunidense, setores políticos estadunidenses e empresariais, temem o projeto da OTAN. Não há nenhum problema quando a gente vê certos setores, problema que eu digo no sentido de formação da nossa percepção sobre o que está acontecendo, que a gente veja alguns setores trabalhando para prolongar o conflito, para aprofundar o conflito e empurrar a Europa continental para uma guerra contra a Rússia, enquanto outros setores não querem isso. Por quê? Porque existem contradições dentro dos países. Como a gente está falando da OTAN, que é um órgão internacional que envolve vários países aí, essas divergências crescem ainda mais. Certos setores da OTAN caminham para um lado, certos setores da OTAN caminham para outro, e existe, lógico, o projeto de cúpula. Mas isso não quer dizer que todos os setores da OTAN concordem com isso. Tanto é que nesse primeiro momento aqui eu vou falar sobre sobre setores que parecem receosos. São as conclusões às quais eu cheguei até o momento. De que certos setores estão preocupados com o rumo do projeto, que talvez vá ser mal sucedido, porque talvez vai existir problemas no caminho, e estão tentando acabar com o conflito na Ucrânia. É possível. Enquanto eu vou trazer outras matérias no segundo momento que falam de setores que querem ampliar a atenção e empurrar a Europa de uma vez para uma guerra. Por quê? Porque quando a gente fala de Estados Unidos, a gente não está falando de um bloco uniforme, a gente está falando de vários interesses que estão ali. Quando a gente fala dos Estados Unidos em relação à China, por exemplo, certos setores empresariais querem romper relações com a China, assim como certos setores políticos, mas outros setores não querem. Então existem divergências dentro de um país, que dirá então quando a gente fala da OTAN, que envolve vários países. O nível de contradição aumenta, até porque o adversário que tem pela frente é a Rússia, que é uma potência nuclear, é uma potência militar. Todo mundo vai querer entrar nessa roubada? Tem setores que podem não estar concordando com isso, e certamente não estão.
Sendo isso aqui verdadeiro ou não, essa matéria vindo ao ar representa o quê? Que tem gente querendo manter a ponte de pé, que não quer queimar todas as pontes com a Rússia dentro da política dos Estados Unidos. Tem certos setores, e setores que se pronunciam claramente sobre isso, é melhor acabar de uma vez com essa pendenga com a Rússia aí e se dedicar logo à China, que serve para uniformizar mais as vozes no Congresso, porque o sentimento anti-China pode ser mais generalizado e assim por diante. Até porque trabalha em cima do anticomunismo, já está meio que no DNA político dos Estados Unidos. Essa é a grande questão. Mas a matéria diz o seguinte, a matéria da NBC que fala que ex-funcionários dos Estados Unidos mantiveram conversas secretas com russos proeminentes a respeito da Ucrânia. Aí vem o subtítulo não, a matéria é um subtítulo, né? A matéria continua ali, né? O objetivo das discussões é estabelecer as bases para possíveis negociações para acabar com a guerra, disseram pessoas informadas sobre as negociações da NBC. Só que esses vazamentos dos Estados Unidos, eles sempre têm que ser lidos com algum cuidado. Por quê? Porque normalmente são propositais, né? Tá claro, tem vazamento aí que traz informações das entranhas podres dos Estados Unidos que são vazamentos verdadeiros. O Wikileaks, ele se notabilizou por isso. Mas quando vem pela mídia corporativa e existe esse alarde aí, tem que tomar algum cuidado. Ou é algo verdadeiro que aconteceu, mas que está sendo alavancado porque existem objetivos políticos, ou é uma mentira sendo alavancada para tentar manter as pontes erguidas com a Rússia ali. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Os territórios integrados à Rússia foram pauta das discussões. E o que foi pautado ali, segundo a matéria da NBC, é que é preciso construir uma proposta aceitável para ambos os lados. Me parece ponto pacífico, ainda existe uma resistência da Ucrânia sobre isso, que não dá para mexer na questão da Crimeia. A Crimeia é território russo e ponto. Não se mexe nisso. Todos os articulistas que eu leio, mesmo os da OTAN, que são mais ponderados, falam que a Crimeia está perdida. A Crimeia é um caso perdido ali para a OTAN, não adianta insistir. É possível atacar e gerar uma tensão na Crimeia para tentar sentar para negociar com a Rússia, mas a Crimeia voltar a fazer parte do território ucraniano não é viável, até porque a Crimeia já está integrada à Rússia depois de um referendo desde 2014. O povo da Crimeia não quer fazer parte da Ucrânia. A respeito dos outros territórios, me parece, essa matéria traz isso, que a Ucrânia tenta avançar o máximo possível para tentar sentar para negociar, para empurrar a cerca tanto quanto der para frente, quando a gente olha pela perspectiva da Ucrânia e para trás na perspectiva da Rússia. A Ucrânia está fazendo movimentos desesperados para ganhar posições, tanto é que os Estados Unidos liberaram aí as bombas de fragmentação. Quando isso, assim, ó, se fosse inverso e a Rússia estivesse falando publicamente sobre uso de bombas de fragmentação, as cluster bombs aí que estão aparecendo nas matérias, à torta e à direita, até da mídia corporativa, tem um artigo do Atlantic Council, que eu vou discutir com vocês hoje aqui, inclusive, que ele elogia. Diz, não, isso é necessário agora, tem que usar mesmo, porque isso vai gerar alguns ganhos territoriais importantes para a Ucrânia. Me parece que o objetivo é fazer com que que a Ucrânia ganhe o máximo possível de território para, quando sentar para negociar, conseguir ficar com aquilo ali. O caso da Crimeia é muito difícil, quase todos. Setores políticos ucranianos são muito resistentes e setores militares também. Mas mesmo essa matéria aqui aponta que a Crimeia já é quase um caso perdido, assim. Segundo ponto, e às vezes, né, os caras jogam isso na mídia como um balão de ensaio para ver como vai ser o comportamento em torno de... Bom, a Rússia está com a Crimeia, ver qual é que vai ser o rebote disso, se não houver grande alarde, tudo bem. Então mantém que não vai dar nenhum resultado negativo em termos de comunicação, em termos de perda de imagem e assim por diante, para a Ucrânia e para a OTAN. Segundo ponto, o Sergei Lavrov teria participado de uma reunião quando esteve em Nova York por uma discussão do Conselho de Segurança da ONU, ele teria participado dessa discussão a respeito do futuro de Rússia, OTAN, Ucrânia, no que tange ao conflito. O Lavrov, por isso que eu trouxe a foto dele, o Lavrov teria participado. Ainda a gente tem que ver o tempo passar, tem que ver o que o Lavrov... pelo menos não tive acesso a nenhuma notícia a respeito do Lavrov comentando isso. Se vocês souberem o que ele comentou a respeito disso,
comentem aí embaixo do vídeo, porque eu não vi nenhum ponto vindo nenhuma posição vinda do Lavrov, se ele participou ou não dessa conversa aí. Continuamos nesse assunto, trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Pessoal hoje ligado ao Conselho de Relações Exteriores, que é um centro de é um think tank, né? É um centro de estudos, mas ele mergulha na história, a gente volta, acho que ele é da década de 1920, o Conselho de Relações Exteriores. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E ele remonta até os círculos de discussões lá atrás de estudos e de influência intelectual ligados ao Cecil Rhodes, que foi aquele neocolonialista britânico, né, que atuou pesadamente no continente africano. Então tem história. Muito embora seja um centro de estudos estadunidense, ele não é britânico, né? Ele representa as ideias das oligarquias financeiras britânicas dentro dos Estados Unidos. Claro, hoje já existe uma mescla até porque a gente tem essa imbricação de oligarquias britânicas, estadunidenses e muitas israelenses também, que formam uma espécie de almôndega de interesses ali. Tanto é que eu abordo aqui como oligarquias anglo-yankees, britânicas, estadunidenses, quando a gente fala de interesses da OTAN, porque essas coisas são muito coladas uma na outra, né? Existem muitos interesses emaranhados aí. Mas o fato é que o pessoal que hoje é ligado ao Conselho de Relações Exteriores, que é o pessoal que produz a revista Foreign Affairs, de relações internacionais e geopolítica, esteve nas conversas. E quando vocês leem um texto da Foreign Affairs, por exemplo, e leem um texto do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, assim como a Foreign Affairs é atlanticista até a medula. A levada das duas é uma levada diferente. A levada da Foreign Affairs, assim, do Conselho de Relações Exteriores, que é outro centro de estudos, assim como o Conselho do Atlântico é um centro de estudos ligado à OTAN, aparentemente, o Conselho de Relações Exteriores, assim como a revista Foreign Affairs, tem uma levada aparentemente mais diplomática, enquanto o Conselho de Relações Exteriores, já vou trazer um artigo deles aqui, tem uma levada mais belicista. Claro, muito embora ela seja pintada, adornada com adereços identitários, com adereços ambientais, pseudo-inclusivos e de falsa diversidade, porque todo mundo ali, nesses meios financeiros, aí, adotou esse discurso da agenda da governança social e ambiental, que é uma balela do tamanho do universo, para parecer mais humano, até porque precisa fazer frente aos ganhos concretos que a sociedade chinesa e a economia chinesa têm tido. Perante os ganhos concretos que a China apresenta em termos de avanço da sua sociedade no geral e da sua economia, o que as oligarquias britânicas e estadunidenses estão propondo para oferecer ao mundo como suposto ganho? Ganhos abstratos, que é o que a gente vê nessas discussões identitárias em boa medida. Para parecer progressista e arrebanhar desavisado. É para isso que serve essa agenda da governança social e ambiental, toda essa discussão de cunho neoliberal identitário, que é o que a gente vê hoje nessas agendas ambientais, nesse ambientalismo corporativo, essas palavras de mídia corporativa abordando diversidade, inclusão, isso tudo é um absurdo completo. São setores que sempre excluíram todo mundo, que nunca incluíram ninguém, que lutam pela destruição da natureza, sempre lutaram. Então a Foreign Affairs, o Atlantic Council tem essa levada, mas ele é mais belicista. A Foreign Affairs parece mais diplomática. E esse pessoal esteve na conversa aí, né, da Foreign Affairs, não do Conselho do Atlântico. Segundo ponto, em conversas com a CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, aí está o William Burns, que é o chefe da CIA, que é o cara que conversou com o Zelensky. O governo Zelensky alegou, em conversas com a CIA, que tentará retomar territórios para depois negociar com a Rússia, e que a Crimeia, o Zelensky teria dito para o William Burns, a Crimeia pode ficar de fora, porque setores ucranianos já admitem que não vai ser fácil, né, retomar a Crimeia, já é algo impossível. E a CIA também, assim como todas as pedras da rua sabem, é muito difícil para a Ucrânia retomar a Crimeia sem gerar um problema enorme de resposta pesada da Rússia que pode transformar a Ucrânia inteira em poeira. Então essa é a grande questão. Até porque não haveria cenário para a Crimeia voltar a fazer parte da Ucrânia. A Crimeia decidiu não fazer parte da Ucrânia. Pode ser apaixonado pela OTAN, fanático, ter camisa da OTAN, bandeira da OTAN no quarto,
bandeira dos Estados Unidos, né? Tem gente que tem. E pode ter todas as bandeiras ligadas à OTAN no teu quarto, mas qualquer artigo minimamente consciente ligado à OTAN, consciente da realidade, logicamente, né? Mesmo os mais propagandistas nunca dizem que a Crimeia quer voltar a fazer parte da Rússia, que o povo da Crimeia quer. Não. Até a mídia corporativa já fez matérias sobre o povo na Crimeia, matérias da mídia yankee, britânica, falando sobre o interesse do povo da Crimeia em fazer parte da Rússia e nunca não voltar a fazer parte da Ucrânia. Por motivos que a gente já discutiu aqui até cansar, porque o povo da Crimeia não quer fazer parte da Ucrânia. Né? Terceiro ponto. Parece não haver consenso nos Estados Unidos sobre empurrar a Europa para uma guerra com a Rússia. Para mim, essas conversas, se forem realmente verdadeiras e mesmo veicular matérias mentirosas sobre diálogos, acho que seria um esforço muito grande só para construir a ideia de que os Estados Unidos estão tentando buscar conversa. Acho que seria assim, uma propaganda que não teria um retorno muito prático para mim. Né? Mas se for mentira, esse esforço só pode estar indo no sentido de manter as pontes, o que restou das pontes em pé ainda. Tem setores que não querem queimar todas as pontes com a Rússia. E me parece prudente, porque os Estados Unidos não têm condições de enfrentar um conflito com Rússia e China ao mesmo tempo. Não dá para abrir um outro fronte em Taiwan e manter o fronte na Ucrânia. Vai ser uma coisa difícil de levar. Então, para mim, me parece que alguns setores querem optar. Vamos focar a atenção na China e vamos resolver isso aí com a Rússia. Mas tem certos setores que querem botar fogo na pichorra. Né? Tá aí. Esse artigo é bem diferente da matéria da NBC News, por exemplo. Trago o seguinte título na parte superior da tela, dentro da caixinha preta. Cúpula da OTAN quer a Ucrânia no bloco. A cúpula que eu digo é setores de cúpula da OTAN. Vai ter a cúpula que é o encontro, né? Eu até não devia ter escolhido a palavra cúpula, porque a cúpula que eu chamo da OTAN aqui não é nem o encontro que vai acontecer na Lituânia. A cúpula que eu digo são os setores que encabeçam o projeto da OTAN, que são aqueles setores conectados com as oligarquias britânicas e estadunidenses. A OTAN é um braço armado desses setores. Só que existem divergências ali dentro. Então, os setores mais poderosos da OTAN querem a Ucrânia no bloco. E esse artigo traz o filé do que pensam os setores de cúpula da OTAN. Matéria do Atlantic Council, que normalmente representa essas opiniões aí. Despacho de Vilnius, né, da Lituânia. O Zelensky aparecerá no encontro que vai acontecer na Lituânia. Depende se Biden ouve os aliados da linha de frente da OTAN. E aqui, nessa última parte, estão falando dos países do leste europeu. Mais uma vez, o artifício de utilizar os países do leste europeu e dos grupos políticos anti-Rússia que lá se encontram, governando alguns países, como a gente vê no caso do Zelensky, para pressionar a Europa continental, a Europa ocidental, leste europeu e Europa continental, né? A Europa ocidental e setores políticos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ou seja, olha lá, o pessoal do leste europeu vai ser invadido pela Rússia e ninguém faz nada. Esse é o discurso. Esse artigo traz isso de novo. Esse método a gente já falou sobre ele milhões de vezes aqui no canal. Terceiriza coisas para o pessoal do leste europeu fale e depois dá publicidade a isso e pressiona setores políticos de membros resistentes da OTAN. Isso aí o pessoal faz o tempo inteiro. Tem uma foto do Zelensky, porque vamos falar a respeito dele. Ir ou não a cúpula, o encontro que vai acontecer da OTAN na Lituânia, está aí para acontecer nos próximos dias, acho que é nessa semana que acontece o encontro. A grande expectativa é, ele vai ou não? Vamos falar a respeito disso, porque o artigo fala a respeito disso. Primeiro ponto que eu trago ali, letrinhas vermelhas. O artigo diz que será um fracasso a cúpula, ou que a cúpula será um fracasso se o Zelensky não participar dela, porque significa que a OTAN abandonou um país que está fazendo uma luta contra o principal adversário da OTAN, pelo menos se a gente tomar por princípio o porquê a OTAN existe, que no caso é a Rússia. Historicamente a OTAN foi criada para frear o avanço, ou o suposto avanço soviético, frear o socialismo, salvaguardar a democracia, pipipi, popopó. O cara que está enfrentando a Rússia não vai ao encontro da OTAN. Claro, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Inclusive, a grande discussão é justamente se a Ucrânia vai entrar ou não vai. Pelo menos da cúpula da OTAN. Então, isso seria uma grande derrota do encontro. Segundo ponto.
O Zelensky disse que sua participação depende da Ucrânia ver um plano de adesão ao bloco, um plano concreto, com passo a passo de quando vai acontecer. Só que muitos países, membros da OTAN, não querem saber dessa discussão. Por quê? Porque uma Ucrânia na OTAN pode arrastar toda a Europa para dentro de uma guerra contra a Rússia. O pessoal pode ficar bravateando, mas todo mundo tem medo, né? Até porque está enfrentando uma potência nuclear. Qual é a linha de frente? Então o pessoal está dizendo linha de frente ali, está usando, o próprio artigo usa linha de frente. Quem é que vai sair tomando porrada da Rússia se começa uma guerra na Europa? Logicamente que é o leste europeu, mas isso tende a crescer a Europa dentro. Porque os países têm uma resistência a isso. Pintei no mapinha a Lituânia, onde vai acontecer o encontro em laranja, e a Ucrânia em verde, porque é o tema do assunto, né? É o centro da discussão. Continuamos nesse assunto, trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. Grupos políticos do leste europeu querem maior presença da OTAN em seus territórios. E a OTAN usa a demanda desses países do leste europeu para pressionar a Europa Ocidental. Esse é um método repetido à exaustão. Quantas vezes a gente já não viu essa coisa sendo repetida? Quando a gente vê e enxerga esse método, a coisa torna-se mais redonda para nós, né? É interessante a gente detectar os padrões porque a gente já consegue se deslocar com mais facilidade pelos assuntos, conhecendo as estratégias. Segundo ponto. A Alemanha teme que a Ucrânia possa arrastar a Europa para uma guerra com a Rússia. Boa parte dos setores políticos dos países temem isso, mas a Alemanha está se pronunciando bastante sobre isso, porque a Alemanha parece um país muito resistente, até porque a Alemanha tem relações comerciais importantes com a Rússia e está perdendo muito com esse conflito aí, né? Relações energéticas. A Alemanha perde a sua competitividade industrial sem o gás russo, né? Sem os combustíveis russos no geral. Terceiro ponto, o Macron tem uma posição dúbia no que tange a isso. Ele diz que no futuro, mas que talvez, então ele tenta guardar aí uma posição de não se indispor com o leste europeu, não se indispor com o Zelensky, mas tentar manter uma certa chama viva e não parecer alguém que bate de frente com britânicos e estadunidenses. Então o Macron tenta manter uma posição dúbia. E o Erdogan, a Turquia aparece no mapa aí também, né? Não pintei ela, mas está ali. Tem a Ucrânia, ao sul da Ucrânia tem o Mar Negro e ao sul do Mar Negro tem a Turquia. O Erdogan disse que a Ucrânia merece fazer parte da OTAN, até porque o Zelensky está fazendo uma procissão, né, tipo bandeira do divino, está fazendo uma procissão por vários países para conversar a respeito da importância da Ucrânia entrar na OTAN. E lógico, né, tem vários países apoiando, o Erdogan fala, não, eu acho que merece. Agora, a questão é se na hora o Erdogan vai votar a favor, né? Porque uma coisa é... Porque assim, o Erdogan não vai dizer que não quer a Ucrânia dentro da OTAN agora, porque ele está batendo de frente por causa da Suécia. Porque ele quer tirar vantagem. Mas, pô, o cara não quer ninguém, quer fragmentar a OTAN. Para mim, a entrada da Ucrânia é estilhaça a OTAN, porque muita gente vai ser contra ali dentro. Agora, o Erdogan não vai abrir 2 frentes de discussão, o governo turco, porque não é idiota, né? Me desculpem quando a gente fala do Erdogan, o governo da Turquia. Agora, a partir do momento que passou a questão da Suécia, eu acho que o Erdogan vai encher o saco também. Porque a Turquia é membro da OTAN. Para a Ucrânia entrar, tem que ter consenso aí, a Turquia tem que participar. Para mim, o Erdogan só não está abrindo 2 frentes de tensão. Mas eles merecem, ele chega na hora, ele vai criar um... Político é assim, cara. Mas então não tem palavra. A política vive disso. Até porque a política se alimenta de uma coisa que é real, que é a falta de memória do povo. As pessoas não lembram das coisas. O cara fala uma coisa hoje, muda o discurso amanhã, conforme o... Até porque as pessoas são assim também, né? Por quê? Porque elas se alimentam da falta de memória. Até porque as pessoas só lembram daquilo que interessa para elas. Muitas vezes elas esquecem coisas que são importantes para elas também. Mas a questão é que a política vive muito, se alimenta muito disso, das circunstâncias. O tema do momento é, eu estou sendo pressionado, a Turquia, por causa da Suécia. Se eu abrir um fronte com a Ucrânia, aí não vou aguentar. Então vou esperar, vou dizer que merece, sei que vai ter muita gente que vai bater de frente que não precisou bater agora. Aí quando chegar a discussão da Ucrânia e a Suécia tiver entrado ou não, aí eu encho o saco de novo para tirar vantagem. A política é assim, todo político é assim, não é só o Erdogan. O Erdogan ele só tem esse comportamento ensaboado no nível master. Agora, a gente vê isso aí
Isso é a própria política, né? Mudar de opinião circunstancialmente. Faz parte da virtude política. Virtude no sentido político, né, pragmático, não no sentido ético-moral. Estávamos falando da França, do Macron, posição dúbia. No que tange a questão da China, não me parece tão dúbia assim a posição do Macron. Tanto é que eu trago o seguinte título: a França é contra uma OTAN global. Por quê? Porque a OTAN, coloco ali, trago uma matéria para vocês, a França bloqueia o plano da OTAN de estabelecer um posto avançado na Ásia, criando divisão dentro da aliança. Não é a primeira vez que eu trago esse assunto, já falei outras vezes. Por quê? Porque a França é contra, e voltou a falar nisso, ela é terminantemente contra abrir um escritório no Japão, porque ela não quer abrir um fronte asiático da OTAN. A França é membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por que eu frisei essa sigla, o significado da sigla? Porque a França usou isso na sua argumentação. Ora, se é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que a gente está indo fazer no Indo-Pacífico, caramba? Claro, o Macron é soberanista, é anti-OTAN. Não, não é isso, tem nada a ver com isso. Empresariado francês tem negócio com o empresariado chinês, com o Estado chinês. Tem grandes mercados na China. Vão os caras querer se indispor com a China? Perdem com isso. Por isso, essa postura do Macron. Aí trouxe um mapinha com a França em verde em cima ali, né, no contexto europeu, e embaixo o Japão está em verde e parte da China está em laranja. Que é onde a OTAN quer abrir um escritório e a França voltou a repetir que é contra. Trago 2 pontos, começa pelas letrinhas vermelhas. A França voltou a se posicionar contra a abertura de um escritório no Japão, assunto que eu já discuti aqui. Segundo ponto, o governo francês disse que a OTAN deve se ater à área que consta na sua sigla. É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não é a Organização do Tratado do Indo-Pacífico. Por isso que ela se opõe, porque a partir do momento que a França lida com a Rússia de um lado, com a China de outro, com o Irã do outro, a OTAN passa a ser global. Tanto é que a expressão OTAN global foi usada por essa política aí britânica, que é a primeira-ministra a jato do Reino Unido, ficou 6 semanas no poder, fez uma quantidade de bobagens absurdas, não sei se já era jogadinha para entrar o Rishi Sunak, não sei, acho que não. Manobras desastradas, mas quem usou essa expressão foi a Liz Truss, que também atuou durante o governo Boris Johnson, que foi o primeiro-ministro britânico, como a pessoa responsável pelas relações exteriores. Tanto é que eu coloco nas letrinhas verdes ali embaixo. Ó. A ex-primeira-ministra britânica Liz Truss falou sobre a criação de uma OTAN global. Ela usou essa expressão. E usou essa expressão durante a campanha dela para ser primeira-ministra. Ela acabou chegando, a primeira campanha para as eleições conservadoras, né, porque era para substituir o Boris Johnson. Continuamos nesse assunto, trago ali, agora volto para as letrinhas azuis ali em cima. Né? Setores anglo-yankees, ou seja, britânicos e estadunidenses, trabalham para envolver o Japão em uma guerra contra a China. Por isso abrir escritório, criar uma linha de frente contra a China, até porque existe a linha de frente, ali é China, Filipinas. Deixa eu ver se, acho que esse mapinha está ruim. Não dá, o Japão ali, Japão, Coreia do Sul aparece nesse mapinha, as Filipinas estão um pouco mais para o sul ali. As Filipinas estariam nessa primeira linha de frente, aí tu vai criando uma segunda linha de frente com ilhas do Pacífico ocupadas pelos Estados Unidos militarmente, tu vai criando linhas de frente ali para um conflito contra a China. O Japão seria a galera do gargarejo ali, né? Cara, a galera o Japão tá na boca ali da China, é o primeiro que o dragão vai engolir, né? Segundo ponto. O governo, e claro, o Japão, quero crer isso, né? Talvez porque eu não queira ver. O Japão, ele dá a impressão de que está ao lado dos Estados Unidos e da OTAN para se fortalecer militarmente, porque, lógico, o Japão e China têm vários problemas históricos. Os chineses, ali existe uma grande divergência. O Japão, o que já fez historicamente na região ali, né, existe uma grande rejeição de povos vizinhos em relação ao Japão. Então, o Japão e China têm problemas históricos, logicamente, entre si. Então, o Japão usa para se fortalecer, surfa essa onda, para tentar ganhar espaço. Creio eu que num segundo momento, quando tiver armas suficientes, não vai ser tão subalterno aqui. Assim, quero crer, porque o Japão
virar bucha de canhão dos Estados Unidos numa guerra contra a China, depois de tudo que os Estados Unidos fizeram com o Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo ponto, o governo francês evita atritos com a China por pressão de setores empresariais da França que têm relações com empresas chinesas e vê na China grandes mercados. Então, normal é pressão baforando no cangote político do Macron. Ninguém vai aqui pensar que o Macron é um soberanista, o cara que tem uma postura anti-OTAN. Nada a ver com isso. O Macron é um cara oriundo do mundo financeiro. O político, em boa medida, boa parte deles, são um subproduto, uma resultante de várias forças que atuam sobre eles. E aí eles vão para um lado, vão para o outro, dependendo do jogo político. Por isso que eu não acredito muito. Pergunta, o que tu acha desse político A, B, ou C ou D? Eu acho que a conjuntura é mais importante. Se há uma correlação de forças A, o político age de um certo modo. Se há uma correlação de forças B, o político age de outro modo. Cabe a gente construir muito mais as correlações de força gerais, e isso só se baseia em movimentos de grupo, de massa ou de jogos de força, do que propriamente em escolher um candidato A, B ou C. O pessoal se perde muito nessa coisa do personalismo político, que é um grande problema. Foi o fulano que fez. Não, isso ele é fruto de um jogo de forças, né? Mas vamos lá, vamos continuar esse assunto aí, porque saiu um material da Oxfam e da ActionAid, trazendo algumas coisas que, para quem está acompanhando aí o cenário geoeconômico, né, e do crescimento do abismo que separa pobres e ricos, não é nenhuma novidade, tá? Eu vou chover muito no molhado aqui para quem acompanha isso nos últimos anos. A gente só está vendo esse movimento acelerar-se muito durante a crise. E tanto é que eu coloco ali, ó, crise sim, mas crise para quem? Que é o título ali na caixinha preta. Trago o seguinte artigo da Oxfam. Os lucros inesperados das grandes empresas dispararam para obscenos $1 trilhão por ano em meio à crise do custo de vida. A Oxfam e a ActionAid renovam o apelo para impostos sobre essas grandes fortunas. Aí já é uma discussão da Oxfam. Ela faz muito essa discussão, né, a Oxfam, a respeito de tributar grandes fortunas, né? A coisa vai muito além disso, ao meu ver, né? Não estou dizendo que eu sou contra imposto sobre grandes fortunas, estou dizendo que a coisa vai muito além disso, né? Mas está aí estamos falando de bilionários, pelo que eu sei, o Elon Musk voltou a ser o homem mais rico do mundo, ou já caiu de novo. Pelo que eu vi, ele tinha voltado a ser, então eu trouxe ele aí. Tem gente que é fã do Elon Musk, tá? Tem vários que me atacam. Mas o Elon Musk é uma espécie de magnata revoltado. Que magnata revoltado, que tem um monte de contrato com o complexo industrial militar dos Estados Unidos. O cara tem vários pontos convergentes. Ele é um cara contra o projeto do Reset. Não, ele tem vários pontos convergentes. Ele é uma espécie de figura híbrida que põe um pé em cada canoa para ganhar em todos os lados. Agora, só que faltava virar assim, olha que realidade miserável, né? Pessoas de classe média e classe trabalhadora torcendo pelo magnata A ou B, né? É só o que faltava mesmo. Daí é o domínio total das cabeças, né? Porque quando tiver torcida pelo... eu sou do time Jeff Bezos, eu sou do time Zuckerberg, daí eles vão até lutar os dois, né? Estão propondo uma luta num ringue, o Elon Musk contra o Zuckerberg, e vai ter o otário que acha que aquilo ali é realmente um enfrentamento. Os dois caras estão ganhando grana, rios de dinheiro. Mas tem trouxa que acha que assim, né? O Zuckerberg é progressista e o conservador, pelo amor de Deus, né? Esses caras são o que eles precisam ser num dado momento para ganhar muito dinheiro, né? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Se tu botar notícias de 2015, 16, 17, vocês vão ver um Zuckerberg bem diferente, né? Esse discurso que ele tem hoje não tem nada a ver com o que tinha lá atrás, né? Mas vamos lá. É assim como vários discursos do Elon Musk, né? Os caras trocam discurso como quem troca de camiseta, de cueca, né? Trago ali 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. As 722 maiores empresas juntas ganharam $1 trilhão ao longo de um ano. $1 trilhão. O ano passado o PIB do Brasil foi o quê? 1,9, 1,8, 1,7, não me recordo. Trilhão. Então assim, as 722 maiores empresas juntas ganharam $1 trilhão em um ano. É muito dinheiro. 722 maiores empresas. Segundo ponto. Farmacêuticas, bancos, armas, alimentos e energia, e faltou botar as Big Techs, ampliaram seus lucros durante a crise enormemente. Por isso que é crise para quem?
Esses caras surfam as crises quando eles não produzem a própria crise. Tá? Eles majoram a crise. Tem um elemento ali, eles pegam e pioram a crise no que eles podem para quebrar pequenos e médios. A gente viu ao longo da pandemia pequenos e médios virando poeira ao longo dos lockdowns, e enquanto os grandes foram enchendo as burras de dinheiro. E isso é um padrão que está se estabelecendo. Está aí o Klaus Schwab, que é o líder do Fórum Econômico Mundial, um cara recrutado pelo Henry Kissinger no contexto da Guerra Fria, para fazer a cabeça do empresariado europeu para o lado anglo-yankee, estadunidense e britânico. Esse é o cara da é o pensamento da OTAN dentro da Europa continental. No campo empresarial é o Klaus Schwab. Tem gente que associa o Klaus Schwab à China, por exemplo. Precisa ser muito viajão e não conhecer a história do Klaus Schwab mesmo para saber, para achar que mas eu vi um busto do Lenin dele na estante, né? O pessoal continua discutindo Mariola, né? Como gostam de discutir bobagem. Tem que olhar a história real do cara, entendeu? Então vamos lá. Eu trago aí porque estamos falando de essa crise. O último ponto que eu coloco ali, por exemplo, as letrinhas verdes, a ampliação da riqueza dos grandes magnatas é parte da agenda do tal do Great Reset do Fórum Econômico Mundial, que é uma reformatação de cunho monopolista durante a crise. É uma gestão de situação para consolidar um ambiente no qual as oligarquias britânicas e estadunidenses controlem o cenário, já que o cenário mudou muito, não é mais uma hegemonia da OTAN. Então, é preciso uma reformatação. Isso é o próprio Great Reset que a gente está vendo aí. Volto para as letrinhas azuis ali. A ampliação da riqueza coincide com a perda de poder aquisitivo das classes médias e trabalhadoras. É a abertura de um abismo socioeconômico. Crise para quem, né? Segundo ponto, isso ajuda a entender a crise de legitimidade dos regimes políticos no mundo inteiro. Por que o povo vai gostar do regime político tradicional, tal como se encontra, se ele não está dando retorno? É por isso que a gente vê movimentos antissistema, ou que se apresentam como antissistema, mas não são, antissistemas de brinquedo, que fazem um discursinho inflamado, mas no final estão junto com os magnatas, ganharem espaço. Ganham espaço por causa da insatisfação da sociedade perante a crise que vivem, crise real, né? Poucas pessoas das classes médias e trabalhadoras não falam a expressão tá tudo tão caro, né? É uma das expressões que eu mais tenho escutado. O cara vai no supermercado, tá tudo tão caro, né? Fila do açougue. Fila do açougue é uma coisa de livro de história quase, né? Porque é um lugar, um espaço que não tem muita fila hoje. Não tem fila do pão tem, né? Pegar uma mortadela a granel. Agora, a fila do açougue, talvez num supermercado, num bairro mais de classe média, né? Classe média alta, porque a baixa já está na carninha de segunda, né? Fazendo um hamburguinho, né? Com mais frequência, aquela massa com nada contra, né? Carne de segunda é boa para várias coisas, né? Mas por pressão da circunstância, não por escolha, né? Vamos lá para o Indo-Pacífico, eu não quero ficar falando de culinária quando em momentos de crise, né? E trago o seguinte título, vamos lá para o Indo-Pacífico. Preparando o conflito no Indo-Pacífico, por quê? Matéria do portal The War Zone. Guam, a base militar de Guam, base militar dos Estados Unidos, hospeda o maior exercício de mobilidade da Força Aérea à medida que crescem os temores de luta no Pacífico. O exercício, a matéria continua, o exercício Mobility Guardian 23 vê 70 aeronaves de transporte aéreo de 7 nações, incluindo os Estados Unidos, treinando para lutar no Teatro do Pacífico. Esses exercícios são importantes porque eles começaram em 2017, quando, claro, esses setores já antevêm que vão ter que superar desafios para conseguir enfrentar uma China pela frente. E tanto é que está ali a base de Guam no mapinha para vocês, né? Eu fui buscar na rede porque o mapa que eu uso não daria escala, né? Ele não conseguiria pegar ali para a gente conseguir discutir. Então eu peguei a base de Guam por uma imagem pronta já, né? Tá, para vocês terem uma ideia, tá bem ao sul do mapa está a Austrália, grandona ali, mais ao norte está o Japão, que a gente acabou de discutir. E trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Esses exercícios dos quais eu estou falando aqui tratam-se de um exercício bienal que ocorre desde 2017. O de 2023 vai ocorrer entre 5 e 21 de julho. Segundo ponto. O exercício foca em preparar-se para, e aí foi
uma fala, essas foram expressões usadas por quem participou esse ano, né, para preparar-se para a tirania das longas distâncias por mar, ou seja, percebam ali a quantidade de água que existe. Uma batalha no Indo-Pacífico envolve capacidade de organizar-se num ambiente desse tipo, de transporte por longas distâncias. Tanto é que os Estados Unidos transformam a Austrália numa base para submarinos nucleares, os Estados Unidos e o Reino Unido. Os Estados Unidos querem transformar a Índia numa espécie de estaleiro militar. Então já estão botando as peças ali, entendeu? Trago 3 pontos, continuamos nesse assunto. Começo pelas letrinhas azuis. Uma etapa dos exercícios consiste em treinar os desafios do transporte aéreo de carga por longas distâncias. Uma etapa e quase todo o objetivo, né, desse ano, que é tu conseguir transportar coisas daqui para lá e de lá para cá com tão longas distâncias num ambiente de guerra, logicamente falando. Segundo ponto. Uma aeronave britânica voou direto para a base de Guam durante 22 horas, mais de 20 horas, né? Eu acho que foi 22 horas, eu botei ali, acho que foi 22 horas, acho que eu vi um tweet lá da RAF, né, da Royal Air Force, da britânica, falando sobre isso. E abasteceu no ar, né, para voar tanto tempo assim. Tá ali a fotinho, pelo menos que foi postada lá no Twitter, né, britânico. E o último ponto, coloco letrinhas verdes ali, que fez parte desses exercícios, muito embora tenha partido antes. Né? Terceiro ponto, a nave sobrevoou também a zona ártica, outro foco de tensão. Então eles estão se preparando para uma militarização do Ártico, ampliar a militarização do Ártico para uma militarização do Indo-Pacífico, né, de todo o Oceano Pacífico em torno da China ali. Está ali o Ártico, o mapinha do Ártico para vocês, o mundo olhado pela perspectiva do Polo Norte. Percebam ali a zona de atrito Rússia e membros da OTAN e a forte militarização e a tensão que não rola ali naquela porção norte do planeta. Tá aí deixa eu me tirar da frente aqui rapidinho, tá? Já volta, minha tela já vai aparecer de novo aqui, tá? Tá aí o trajeto feito isso aí também foi postado no Twitter britânico. Eu tenho um Twitter só para olhar coisas, tá? Eu não posto nada mesmo lá, só fico fuxicando lá o que o pessoal político, o que o pessoal da geopolítica aí tá colocando no Twitter e ver as fofocas do momento, mas eu mesmo não utilizo, tá? E não tá nem com o meu nome de perfil, tá? Tipo perfil vazio, assim, né? Só fico lá olhando, até para poder acessar esse tipo de coisa quando eu encontro, né? E aí tá o trajeto do avião, né? Partiu do Reino Unido, fez lá abasteceu 3 vezes durante se eu não me engano, foram 3 vezes abastecido durante o voo para superar longas distâncias, né? Tá aí E continuamos, vamos até um assunto ligado ao Oriente Médio, embora estejamos falando de uma fala do Joseph Biden, aí, que é o presidente dos Estados Unidos, né? Seguinte matéria, os Estados Unidos seguem assediando a Síria. Isso perdura por anos e vai continuar por alguns anos, creio eu, matéria do The Washington Post. O Biden diz a ativistas sírios que ainda acha que o Assad deve sair do poder, deve ser derrubado. Então ele estava conversando lá com os ativistas sírios, sírios entre aspas, né? Para mim um cara que vai pedir arrego para o Biden para atacar seu próprio país, como a gente está vendo aí a Síria sendo atacada nos últimos anos, um movimento transnacional para derrubar o governo soberano do Assad, o cara nem sírio pode ser chamado, né? Mas esses traidores da própria pátria aí foram lá falar com Biden, pedir para aumentar as sanções à Síria, então, que está dificultando a vida econômica da Síria. Então houve isso e o Biden respondeu a eles, não, eu acho que o Assad deve cair, deve sair do poder. Felizmente não é mais o que a região pensa, o Oriente Médio e o Norte da África, porque já estão reintegrando a Síria ao cenário geopolítico e geoeconômico, felizmente. Mas os Estados Unidos lançam mão das ameaças contra outros países para que não transacionem com a Síria. Trago 2 pontos ali, começo pelas letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos bancaram rebeldes e terroristas e mantêm tropas dentro da Síria, só lembrando. 900 soldados. Segundo ponto. Os Estados Unidos também impõem sanções e roubam vários produtos, e dentre os quais o trigo e petróleo da Síria. E os caras estão lá, os ativistas sírios, entre aspas, pedindo para o Biden piorar esse cenário, para que o Bashar al-Assad caia do poder. O Bashar al-Assad não cai do poder, não caiu do poder. Pode ser que caia, né? Estou aqui falando.
Mas a pior etapa já passou. E tanto o Irã quanto a Rússia deram um suporte importante para que o Assad continuasse no poder. E ele está aí no poder, né? Houve eleições e o Assad ganhou as eleições. Ah, mas foi com arma na cabeça. Teve também voto em embaixada da Síria em outros países e o Assad também ganhou. Então o cara foi até a embaixada da Síria para votar, foi até lá para botarem uma arma na cabeça dele. Cada um acredita no que quer, né? É dissonância cognitiva. Né? Tá aí matéria da Al Jazeera ainda sobre a Síria, né? Continuamos nesse assunto de Estados Unidos na Síria e trago a seguinte matéria. Cuidado, risco, né? Esse tipo de matéria é perigosa, né? Não a matéria em si, mas o assunto. Estados Unidos dizem que caças russos novamente perseguem drones Yankees na Síria. A matéria continua. Caças russos acusados de realizar manobras perigosas pelo segundo dia perto de drones militares dos Estados Unidos sobre a Síria. Está aí a Síria no mapa e quero lembrar a todos, né, coloco ali nas letrinhas vermelhas, lembrando que a Rússia está na Síria com a autorização do governo do país. O governo sírio autorizou a presença russa lá. Quem autorizou a presença dos Estados Unidos na Síria? Essa é a grande pergunta. Que força síria autorizou, força soberana do governo? Quem é que autorizou os Estados Unidos a terem 900 soldados dentro da Síria? Ia ficar passeando, passeando não, né? Mas brincando de drone militar dentro da Síria. Segundo ponto. Os Estados Unidos anunciaram que enviarão caças F-22 para a Síria por causa da Rússia. A Rússia já tem caças na Síria com a autorização do governo sírio. Esses embates aí podem dar problema. Podem dar problema. Começa a criar muito ponto de tensão, em algum momento dá um problema e aí entramos numa espiral sem volta. Né? E aí chego no último assunto de hoje, né, que a gente vem para a América Latina e falamos a respeito do encontro da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, com representantes da União Europeia. Vai ter um encontro aí entre a CELAC e a União Europeia para discutir alguns assuntos e alguns impasses apareceram pelo caminho. Coloco o seguinte título ali, ó. A OTAN tentará atrair o Sul Global para a causa ucraniana. Vai tentar atrair os países da CELAC para a causa ucraniana. Vai tentar levar os governantes a se posicionarem ao lado da Ucrânia. Vai haver um constrangimento. E como é que a CELAC respondeu a isso? Não, a gente tem uma postura de neutralidade. Não venham tentar pedir para a gente apoiar o governo ucraniano ou a OTAN. Isso não vai acontecer. A gente não vai entrar em nenhum dos dois lados aí. Matéria da Bloomberg. Enviados da União Europeia e da América Latina discordam sobre a menção à Ucrânia na cúpula. A União Europeia quer trazer a discussão e os países da CELAC disseram que isso aí não é um problema deles. Ou seja, nós, né? O Brasil está envolvido no meio disso, né? Estamos falando dos países da América Latina. Então, ninguém quer discutir isso porque não é tema. A gente quer discutir temas que envolvem A e B. Aqui. A Rússia e a Ucrânia, C, problema deles, toquem a vida lá. A gente não vai se envolver. Só que a União Europeia quer essa discussão. E aí tem um impasse acontecendo. A matéria continua. Países da CELAC querem deletar menção à invasão da Rússia. Ou as operações russas. Essa é a forma da Bloomberg chamar as operações russas na Ucrânia. Né? Segundo ponto, alguns países da União Europeia alertam que excluir referência à guerra é linha vermelha. Que se não tocar no assunto, daí já vem pressão da OTAN no cangote. Os países da CELAC não vão apoiar a Ucrânia. Trago aí trouxe, né, o símbolo, o logo da CELAC, o logotipo, e embaixo da União Europeia. Né? Trago 2 pontos, começa pelas letrinhas vermelhas. Os países latino-americanos reafirmaram seu compromisso com a neutralidade. Porém, aí as letrinhas em azul, a CELAC pretende pautar a discussão sobre reparações da exploração colonial europeia sobre toda a região, estamos falando aqui de América Latina e Caribe. Ou seja, não vamos falar daquilo lá que não diz respeito a nós. Vamos falar A e B aqui, ó. E a gente tem várias questões a discutir de pontos que para vocês ficaram para trás, mas para nós não ficaram. Acho importante, assim, não, aquilo lá não nos diz respeito, isso nos diz respeito. Questões de cunho socioeconômico nos dizem respeito. O Sul Global está arredio, lógico, é o que eu tenho falado. América Latina, África e
boa parte da Ásia não quer embarcar no projeto da OTAN. Não ganha nada com isso. A Europa continental também não ganha, só que a Europa continental me parece não ter autonomia nenhuma, né? Porque está entrando num projeto que está destruindo completamente o continente. E isso só quem ganha é aqui, ó. Vamos voltar só para relembrar, né? Quem é que ganha com esse projeto aqui, ó? Se o pessoal se esforçar muito, muito, muito mesmo, os grandes oligarcas aí vão ter cada vez mais dinheiro para ficar indo dar a volta no espaço, brincar no espaço. Enquanto boa parte das pessoas não consegue nem comer um bom bife aí, porque não tem dinheiro para comer, né? Dito isso, então, chega o momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, o momento do apoio financeiro, para quem gosta do canal e tem condições de apoiar o canal, quer apoiar o canal. Formas de apoio estão aí por quê? Porque apenas os anúncios que aparecem no vídeo, eles não conseguem manter o canal. Se dependesse só de anúncio, esse canal não existiria. Por isso que o apoio financeiro que vocês dão é fundamental. E eu agradeço a todos que apoiam, sou imensamente grato a quem apoia e mantém esse trabalho diário aqui. Pode apoiar o canal por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço do Apoia-se. Plataforma virtual que funciona bem, o link está aí. Eu não tenho registro de problemas, né? Pessoas que utilizam o Apoia-se também nunca me relataram problema para ajudar o canal. Eu pessoalmente não tenho problemas, funciona muito bem a plataforma. Pode ajudar com o valor que quiser, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Quem tem condições ajuda e o cara que está na crise, não tem condição, está difícil de apoiar, pode assistir também. Aí ajuda o canal compartilhando com os amigos, ajudando como pode. Segunda forma de apoio é o Pix, que é uma chave de e-mail ali, né? Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, tem gente que usa o número do CPF, tem gente que usa o número do CNPJ. Eu utilizo um e-mail. Se digitar na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, repito, pixverdadeconcreta@gmail.com, tudo junto, vai aparecer o meu nome, Thiago, e vocês podem fazer a doação aí no valor que vocês quiserem também, é uma ajuda solidária. Vocês aqui determinam o valor que vocês estão apoiando solidariamente, eu não estabeleço nenhum valor, é de livre e espontânea vontade de vocês fazer aí o apoio que quiserem, tá? Para manter o trabalho aqui. E o último ponto ali, a última forma de apoio que eu trago, letrinhas verdes ali, é o Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo no YouTube, e aí vocês podem ajudar ali direto pelo YouTube, né? Aí vocês fazem a doação, coloquei várias faixas de valor do 8 ao 80, literalmente. Todas as três formas são bem-vindas. Agradeço a todos que apoiam aí, vou parando por aqui e tchau para vocês.